Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus, nosso Senhor e nosso Pai eterno, esteja com todos nós em mais este nosso estudo. Em nosso último vídeo, eu comecei a vos mostrar como seria abundante e vitoriosa a vida do servo do Senhor se os dízimos fossem dados da forma que o Senhor ordenou. Mas, lembrando que toda a lei foi por Cristo abolida. Falando de Malaquias 3:10, eu vos expliquei que a casa do tesouro é no céu, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, e também Mateus, no capítulo 6, versículo 20. Dando agora continuidade ainda em Malaquias 3:10, eu fiquei de vos explicar o que o Senhor quis dizer, para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa do Senhor, uma vez que, quando os dízimos foram colocados como lei, e também antes disso, não existia templo. Havia somente a tenda do tabernáculo no deserto, e que, além da tribo de Levi, ninguém do povo podia entrar na tenda. Vamos ver em 2 Samuel, do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 17. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 17, o que ele nos diz. Antes, eu gostaria de vos fazer uma ressalva. No Velho Testamento, quando Deus dava uma ordem para um profeta falar com alguém, esse profeta não interpretava o que Deus falou e passava adiante segundo a sua própria interpretação. O profeta falava exatamente, palavra por palavra, vírgula por vírgula, do que o Senhor lhe havia ordenado que falasse. Então observem aqui as palavras do profeta, o que o profeta fala ao rei Davi. Vamos à leitura. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus está em uma tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aqui, Natã ainda não recebeu nenhuma profecia de Deus. Natã está falando com Davi conforme o seu coração, conforme o seu próprio coração. Continuando aqui, do versículo 4 em diante. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor ao profeta Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer uma das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada das ovelhas, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer
que andaste. Eu eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite em seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos à explicação do texto. Aqui esse texto mostra o seguinte: Davi, ele amava tanto a Deus que ele não aceitava que ele, sendo um homem, ser humano, pecador, falho, cheio de defeitos, estivesse morando numa casa tão rica como uma casa de cedros. Mas a arca de Deus estava numa tenda no deserto. Como eu disse para vocês, não existia templo. Davi foi o primeiro homem, segundo a Bíblia, Davi foi o primeiro homem que intentou construir uma casa para o Deus Altíssimo. Isso foi do bom coração dele. Por isso o profeta Natã de si mesmo se alegrou e disse: vai que o Senhor é contigo, faça tudo conforme está no teu coração. Mas o Senhor ainda não tinha dito nada a Natã, ao profeta Natã. Naquela mesma noite, o Senhor chamou o profeta Natã e mandou que Natã dissesse a Davi: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: quando foi que alguma vez você me ouviu dizer que eu quero que alguém construa uma casa para mim? Esse mesmo texto vocês vão ver em Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. O próprio Senhor diz em Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito,
e que treme da minha palavra. O Senhor está dizendo o seguinte: se Ele foi quem fez todas as coisas, por que Ele mesmo não fez um templo para Ele, de cedro, ou seja lá de que for, ou de cedro, ou de alvenaria, ou de tijolos, ou de bloco, ou de concreto, ou de barro, seja lá do que for, por que Ele mesmo não fez? Como é que Ele fez todas as coisas e o homem é que quer construir um templo para Deus? Voltando agora a Samuel, no capítulo 7, do versículo 8 em diante, Deus fala, dá ordens a Natã para falar com Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. O Senhor está dizendo, eu fiz isso. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. O Senhor está dizendo aqui a grandiosidade dele, fazendo Davi analisar a grandiosidade dele, o quanto Deus fez. Tirou um pastor de ovelhas, o menor da sua casa, o mais desprezado de todos, o mais ignorado, o menos valorizado, aquele que era tratado com desdém e esquecido de todos, e Deus fez dele rei. Deus não poderia fazer uma casa para si mesmo? Será que é mais fácil fazer isso tudo que Deus fez do que fazer uma casa para si mesmo? Uma casa de cedros, uma casa de alvenaria, uma casa de barro, uma casa de tijolos? Será que fazer tudo o que Deus fez é mais difícil do que fazer uma casa para Ele mesmo? É isso que Deus está fazendo Davi para ir raciocinar. Aí, continuando aqui, ele diz que Ele fará de Davi uma casa. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Fará de você casa. Fará de você moradia dele. Quando os teus dias, aqui o versículo 12 em diante, quando os teus dias se cumprirem, ou seja, quando os teus dias se cumprirem, quer dizer o quê? Quando o teu dia chegar ao fim. Quando o teu tempo acabar. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, ou seja, depois da tua morte, quando tu já estiveres junto com os teus pais, sepultado junto com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Então esse descendente viria depois da morte de Davi e não antes disso. Então esse descendente não era Salomão. Esse descendente viria depois da morte de Davi. Quando Salomão nasceu, Davi ainda estava vivo. Salomão cresceu, Davi ainda estava vivo. Foi o próprio Davi que deu ordens a Salomão para construir o primeiro templo. Então, esse é o primeiro sinal de que esse descendente não era Salomão. Porque Deus está dizendo aqui que esse descendente seria levantado depois que Davi estivesse descansando com seus pais, depois que seus dias se cumprissem. Ele disse: farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti,
e estabelecerei o seu reino. Este descendente edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Vamos analisar aqui. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 29 ao versículo 31, diz assim: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Era a ressurreição de Cristo que Deus estava falando quando ele disse: levantarei depois de ti o teu descendente. Ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo. E o que é que diz Lucas no capítulo 1, do versículo 31 até o versículo 33? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui é o anjo falando com Maria a respeito do nascimento de Jesus. Quem foi esse anjo? O anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para falar com Maria. Vamos ver também Hebreus, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: a quem foi que Deus falou isso, senão ao seu próprio Filho Jesus Cristo? A quem foi que ele jamais disse? Deus falou isso alguma vez para Salomão? Não. Deus falou isso para algum anjo? Não. Deus só disse isso para um, que foi o Senhor Jesus Cristo. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus não falou isso para Salomão. Deus não falou isso para nenhum dos filhos de Davi. Deus falou isso só para o Senhor Jesus Cristo. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A quem foi que Deus disse isso? Somente ao Senhor Jesus Cristo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Aos anjos, com relação aos anjos, Deus diz isso. Dos anjos, Deus diz isso. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Dos anjos. Mas acerca do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então esse trono eterno não era o de Salomão. E esse reino eterno também não era o de Salomão. É do Senhor Jesus Cristo. Esse trono eterno é do Senhor Jesus Cristo e esse reino eterno é do Senhor Jesus Cristo. Voltando à leitura em 2 Samuel, no capítulo 7, agora do versículo 14 em diante. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Deus está dizendo aqui que existia a possibilidade do Senhor Jesus Cristo falhar.
Por isso é que Jesus Cristo disse: eu venci, vós também vencereis. Ele estava dizendo o seguinte: eu não fui privilegiado por meu Pai. Eu senti as vossas fraquezas, eu senti as vossas tentações. Eu vim como homem, eu vim como carne. Eu senti as vossas provações, eu senti as vossas dores. Eu sou testemunha disso. Então, se eu venci, vós também vencereis, porque eu vim como ser humano, eu vim como carne fraca a este mundo. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, é isso que ele está dizendo quando ele fala isso. Eu venci, vós vencereis também, porque ele veio como homem, meus irmãos. Ele veio como homem. Ele não veio privilegiado, protegido das fraquezas deste mundo, das fraquezas da nossa carne. É por isso também que se diz, que está escrito na verdade, é por isso também que está escrito: há só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque ele, como homem, pode interceder pelas fraquezas do homem. E quando a Bíblia fala homem, não está falando de gênero masculino ou feminino. Está falando do homem, ser humano, homem ou mulher. Ele é intercessor diante de Deus como homem. Porque ele veio como homem, sentiu as fraquezas de homem e venceu como homem. E ele entende a fraqueza humana. Então ele intercede por nós como homem. Há só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque ele intercede como homem, como quem conhece as nossas fraquezas, como quem provou das nossas fraquezas, como quem entende as nossas fraquezas. Por isso que Deus diz: se vier transgredir, castigá-lo-ei com açoites de homens, porque existia a possibilidade. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Agora, comparem vocês o que Natã falou para Davi, da forma como o Senhor mandou, e como foi que Davi interpretou e passou para o seu filho Salomão. Vejam a diferença. Deus tinha falado com Davi que esse descendente viria depois que Davi estivesse descansando com seus pais. Então Salomão ainda não estava. Ora, depois do nascimento de Salomão, depois que Salomão já estava grande, chegou Davi para Salomão em 1 Crônicas, no capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 11. Davi chama Salomão, seu filho, e lhe ordena que edifique o templo. Vamos ler aqui. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. O Senhor não tinha dito isso. Natã falou para Davi conforme tudo que o Senhor havia falado para Davi. E em nenhum momento saem essas palavras da boca de Natã. Continuando: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Essa foi a interpretação de Davi, mas não foi o Senhor que falou. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Isso é o que acontece hoje, meus irmãos. Quando a pessoa, só porque ela entende que Deus é desse jeito, ela passa a adotar Deus daquele jeito. Ela ignora o que a palavra de Deus fala. Ela não acredita que Deus é assim, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo.
Deus não pune ninguém, Deus não vinga, Deus não faz ninguém sofrer. Ela acredita num Deus assim e cria para si mesma um Deus assim. Aí começa a interpretar coisas assim. Deus não aceita que a mulher corte cabelo. Pronto. Ele ignora o que está escrito na Bíblia e adota para si um Deus que proíba que a mulher corte cabelo. Eu não creio num Deus que permita que o servo dele faça isso ou faça aquilo. Pronto, ele cria para si um Deus que não permite que o servo do Senhor faça isso ou faça aquilo, ignorando o que está escrito e muitas vezes até inventa textos. Às vezes inventa textos ou distorce textos. O texto diz uma coisa, ele não quer aceitar porque na mente dele, a mente fraca dele, ele não aceita que Deus é daquele jeito, então ele ignora ou distorce o que está escrito. O que aconteceu com Davi era isso. Davi ele não queria aceitar que Deus não queria que ele construísse o templo por outro motivo, a não ser por esse. Provavelmente o Senhor não quer que eu construa o templo porque eu derramei muito sangue na terra. Então eu vou ter que ensinar meu filho a ser um homem de paz, a não fazer guerra, a não derramar sangue para que o templo que ele construir seja aceito por Deus. Davi não estava entendendo e era plano de Deus que ele não entendesse mesmo. Dando continuidade no versículo 9. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno. Deus não disse que te nascerá um filho. Deus disse teu descendente. Descendente pode ser filho, neto, bisneto, tetraneto e por aí em diante. Daí por diante. É um erro as pessoas interpretarem descendente somente como filho. Descendente é toda geração que vier depois dele. É descendente. É filho, neto, bisneto, tetraneto, daí por diante. Tudo isso é descendente. Deus não falou seu filho, Deus falou seu descendente. Mas Davi chegou para Salomão e falou que Deus falou que te nascerá um filho, que será homem sereno. Porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, porque ele não derramará sangue. Foi assim que Davi interpretou. Não lhe daria descanso de todos os seus inimigos em redor, ou seja, ele não derramará sangue. Como ele não derramará sangue, então ele será digno de construir um templo ao Senhor. Portanto, Salomão será o seu nome. Deus não falou isso. Deus não disse o nome do descendente. Deus só disse o descendente que nascerá das tuas entranhas. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho. A gente viu aqui em Hebreus 1. A quem jamais Deus disse, eu lhe seria por pai e ele me será por filho, senão ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma prova da confusão de Davi. Deus não disse que Salomão seria filho de Deus e Deus seria pai de Salomão. Deus disse que o descendente de Davi, que podia ser um filho, podia ser um neto, podia ser um bisneto, podia ser um tetraneto. Ele falou que o seu descendente me será por filho e eu lhe serei por pai. Deus não disse seu filho me será por filho e eu serei pai do teu filho. Ele não disse isso. Continuando, este edificará uma casa a meu nome, ele me será por filho e ele seria por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Leia novamente lá aquilo que a gente acabou de acompanhar. Hebreus capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8. Que Deus fala aqui do Senhor Jesus Cristo. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Vejam vocês que a confusão não foi feita de pouco tempo para cá. Foi desde aquela época, mas tudo com a permissão do Senhor. Aí Salomão, ele só obedeceu o que o seu pai havia dito. Ele confiou no que Davi tinha falado para ele. Aí em 1 Reis, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5, vocês vão ver Salomão levando adiante o que Davi
tinha falado para ele. 1 Reis capítulo 5, do versículo 3 ao 5 diz assim: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos seus pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Ou seja, eu não tenho sangue nas mãos. Eu sou limpo. Eu tenho dignidade para construir a casa do meu Deus. Foi assim que ele interpretou, porque foi assim que Davi passou para ele a interpretação. Continuando o versículo 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Salomão só fez seguir passo a passo do que Davi havia falado para ele. Outra prova de que a casa de Deus não é o templo é que Salomão, depois de ter construído o templo, ele orou a Deus para Deus abençoar o templo, para Deus habitar no templo. Entregou a Deus o templo. Ele construiu a casa para Deus e entregou aquela casa a Deus. Aquela casa passou a ser de Deus. Aí Salomão, a gente pode acompanhar em 1 Reis, no capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 9. Salomão ora a Deus. Aliás, é do versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 9. Ele disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste para mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Observem que a finalidade de pôr ali o nome do Senhor para sempre, essa finalidade é de Salomão, não é de Deus. Deus está dizendo que ele só fez santificar a casa que Salomão edificou com essa finalidade. Deus está dizendo que ele santificou a casa que Salomão edificou, com a intenção de Salomão, em que Deus pusesse ali o nome dele para sempre. Aí Deus diz: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus está dizendo que ele estará lá. Quando ele diz que os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, ele está dizendo o seguinte: eu estarei atento. E o meu coração estarão recebendo as vossas ofertas, as vossas orações. No versículo 4 ele diz: se andares perante mim como andou teu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Deus aqui já está colocando as condições dele. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Olhe as condições. Existe a condição. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira... Quando Deus está dizendo de qualquer maneira, Deus está dizendo o seguinte: um errozinho só um erro teu é o suficiente. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então eliminarei
a Israel da terra que lhe dei? E a esta casa, que a santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta casa e esta terra? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles este mal. Deus disse: se de qualquer maneira, ou seja, um errozinho só teu é o suficiente para eu destruir esta casa. Salomão teve 700 mulheres de diversas nações, que era proibido pela lei, porque o homem hebreu só podia casar com mulher hebreia, salvo se a mulher estrangeira se convertesse ao Deus de Israel. Sem essa condição, ele não deveria nunca se unir a uma mulher de outras nações, porque Deus disse que ela iria seduzir o coração dele para ele adorar outros deuses. Salomão, para ter paz com todos os povos, casou com uma mulher de cada nação para ter paz, para não derramar sangue, para ficar com as mãos limpas, para ser digno de construir o templo. Construiu altares para o Deus de cada uma delas. Ele mesmo foi oferecer sacrifícios, ele mesmo se prostrou e adorou a cada um daqueles deuses. Teve 300 mulheres, 700 concubinas. E lá em 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 9, vocês vão ver mais uma prova de que a casa de Deus não é o templo. É que, como Deus tinha falado para Salomão, que se ele de alguma maneira, ou ele ou os filhos dele, se desviasse dos mandamentos do Senhor, o Senhor viria e destruiria aquele templo. Em 2 Reis, vocês vão ver o cumprimento da palavra do Senhor, que diz assim: e queimou. Aliás, vou começar a ler do versículo 8. No 7º dia do 5º ano do mês, do reinado do 10º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Ou seja, cumpriu-se a promessa do Senhor, a palavra do Senhor. Se ele se desviasse de alguma coisa, de alguma forma, Deus destruiria aquele templo. Mais uma prova de que a casa de Deus não é o templo construído por mãos humanas. Voltemos a 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 11. O Senhor diz: desde o dia em que te mandei houvesse juízes sobre meu povo, sobre Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. O Senhor está dizendo o seguinte: Ele habita no templo que Ele mesmo fez. Qual foi o templo que o próprio Deus fez? O ser humano, o servo do Senhor. Outra confirmação disso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 44 até o versículo 50, que diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de promover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou casa. Voltando a 46.
Esse achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade, suplicou a permissão, a orientação, a capacidade, a capacitação de promover morada, de construir morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Isso aqui foi o mártir Estevão, que morreu apedrejado por dizer estas coisas no meio do povo. Chamou os doutores da lei, os detentores do conhecimento dos ensinos sagrados, chamou-lhes a atenção na frente de todos, e ele foi assassinado, para se cumprir o que o Senhor Jesus Cristo disse: se amaram a mim, também amarão a vós. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Porque não pode o discípulo ser maior do que o seu mestre. Cumprindo o objetivo de Deus, veio o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada, cumprindo o que Deus tinha dito a Davi: o Senhor te fará casa. Mas como é que tem isso a ver com Davi? O que Jesus tem a ver com Davi? Quando o Senhor diz a Davi que levantarei depois de ti o teu descendente, Deus estava dizendo que aquele que edificaria uma casa para Deus seria da linhagem de Davi. Vamos ver aqui Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi. Deus está dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Lembre-se que está escrito lá em Hebreus: cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse descendente é o Senhor Jesus Cristo. É só vocês conferirem lá em Lucas, do versículo 31 até o versículo 33, quando o anjo Gabriel fala para Maria. E no versículo 32 ele diz para Maria: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por isso que se diz Jesus, filho de Davi. Porque o próprio anjo disse para Maria que Deus daria ao filho dela, Jesus, o trono de Davi, seu pai. Porque Jesus era descendência de Davi. Por quê? Porque Ruth, uma serva do Senhor, se casou com um judeu chamado Boaz. De Ruth e de Boaz, nasceu
um homem chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E da descendência de Davi nasceu José, que foi desposado com Maria. E de Maria nasceu o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ruth era bisavó de Davi. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo em João 14, versículo 23, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que aquele que ama a ele, o Pai se agradará do tal. O Pai também amará aquele que amar o seu Filho. E virão tanto o Senhor Jesus Cristo como o Pai, virão para esse e farão nesse morada. Ou seja, aquele servo do Senhor que agrada, que ama ao Senhor Jesus Cristo, o Pai o amará. Aí o Senhor está dizendo o seguinte, que eu e meu Pai viremos para ele, para esse que me ama. E nesse que me ama, nós moraremos. Nesse que me ama, nós moraremos, ou seja, faremos dele casa nossa, moradia nossa. Mas alguém pode perguntar assim, então, por que motivo, se a casa de Deus não é o templo, se o templo não é a casa de Deus, então por que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas e chamou aquele lugar de casa de meu Pai? Como está lá em João, no capítulo 2, versículo 16. A resposta é a seguinte, a resposta é simples. Se alguém constrói uma casa para você e te dá essa casa, independente de você habitar ou não, ela é tua. Jesus só estava fazendo o que a gente conhece hoje como reintegração de posse. As pessoas sabiam que aquela casa, apesar de Deus não habitar, elas sabiam que aquela casa tinha sido santificada por Deus. Eles acreditavam, eles criam naquilo e mesmo assim profanavam o templo. Como até hoje muitos fazem. Como nós vemos aí em tantos escândalos aí envolvendo igrejas evangélicas e citando o nome de cada uma delas e as coisas horríveis que foram feitas, até crimes que foram feitos dentro de alguns templos. Porque acreditam realmente que ali é a casa de Deus e mesmo assim profanam. O que Jesus estava fazendo ali foi uma reintegração de posse. Só isso, porque a casa realmente foi construída para Deus e foi entregue a Deus. Então, independente de Deus morar ou não, de Deus habitar ou não, é dele. Jesus só estava tomando de volta. Só isso. Pois, apesar de Deus não ter habitado nela, ele a santificou. E mais tarde vieram os discípulos do Senhor Jesus Cristo explicando os ensinos do Senhor Jesus Cristo e dizendo que casa de Deus somos nós. A gente pode conferir isso em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia da exultação da esperança. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes
da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Efésios 2, do capítulo 19 até o versículo 22, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja também Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, dentro de mim, vive, mora, habita dentro de mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque, meus irmãos, o que nos faz morada de Deus é o Espírito Santo que é colocado em nós, como disse o Senhor Jesus Cristo em João 14:17. Aliás, João 14, 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, dentro de vós, habitará dentro de vós. Vós sereis morada do Espírito de Deus. Observemos a oração sacerdotal de Cristo. Essa oração o Senhor Jesus Cristo fez antes de ser preso. Ele orou ao Pai no versículo 17, versículo 21. Ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. O que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Gente, o que é que faz com que o Pai, o que é que faz com que Deus e o Senhor Jesus Cristo sejam um? Ora, são duas pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra, Jesus Cristo é outra. Mas os dois são um. O que é que faz com que os dois sejam um? É porque ambos têm o mesmo Espírito. Um só Espírito para os dois. Não é como aqui na Terra, que os seres humanos têm filhos, uma mãe gera vários filhos. Cada filho tem o seu próprio espírito, que é diferente do espírito de sua própria mãe, de seu próprio pai, que é diferente do espírito dos seus próprios irmãos. Cada um com suas próprias mentes, pensamentos, ideias, sentimentos diferentes e muitas vezes divergindo uns dos outros. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser convergentes com Deus, nunca divergentes de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: a fim de que todos sejam um, ou seja, com uma só mente, um só coração, um só propósito. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os servos de Deus tenham o mesmo Espírito do Pai. E tendo o mesmo Espírito do Pai, jamais irão entrar em divergência com o Pai. Se a vontade do Pai é que todos se amem, então
todos aqueles que tiverem o mesmo Espírito do Pai serão convergentes e nunca divergentes do Pai. Irão se esforçar em amar o seu irmão, em amar o seu próximo, em abraçar o seu próximo, em acolher o seu próximo, em socorrer o seu próximo, em lutar junto com o seu próximo. Serão todos um só através do mesmo Espírito. Agora que já sabemos que a casa a que Deus se refere é o servo do Senhor, voltemos ao texto em Malaquias 3:10. Mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.